Meu nome é Mariana Zanotto Alves, eu sou especialista em cuidados com recém-nascidos, orientadora de famílias e coach, né? Assim que eu gosto de me ver, vamos dizer. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a morte súbita infantil e quais são os fatores de risco e como você pode diminuir as chances que seu filho sofra dessa síndrome. Inicialmente, a morte súbita infantil ela é uma morte repentina de um bebê, tá? E mesmo após uma autópsia, não existe nenhuma indicação médica, ou seja, não existe uma causa para a morte súbita infantil. Muitos pesquisadores e médicos acreditam que a morte súbita infantil é causada por vários fatores diferentes. Pode ser uma coisa fisiológica, mas também tem muito a ver com o ambiente onde o bebê dorme. Os fatores que podem levar a criança a sofrer de morte súbita infantil e que aumentam a porcentagem da criança sofrer dessa síndrome em 70% são pais que fumam. Mesmo você mantendo a criança em volta de uma pessoa que fuma, você pode aumentar esse índice. Crianças que dormem de barriga para baixo. Já foi comprovado que ao colocar a criança de barriga para baixo, você dificulta a respiração. Então é importante sempre colocar a criança de barriga para cima para dormir. A outra coisa que pode afetar, aumentar o risco da morte súbita é o fato de que o ambiente onde a criança dorme, o ar é interrompido em relação à circulação. Então, coisas como protetores laterais de berço, cobertores soltos, bichinhos de pelúcia, travesseiros, todas essas coisas aumentam as chances da criança sofrer de morte súbita. Outra coisa também é a textura onde a criança dorme. Então, o colchão que é muito macio, ele faz com que a criança afunde. E quando a criança afunda, mais uma vez, impede um pouco a circulação do ar. Por isso que o lugar adequado para que a criança durma é dentro do seu próprio berço, né? Outra coisa que pode fazer com que a criança sofra de morte súbita é compartilhar a cama, né? Eu entendo muito bem que realmente é uma conveniência dos pais, né, de terem o filho dentro do quarto, que é completamente sem problemas alguns, contanto que a criança esteja dormindo num lado separado na caminha dela, que a mãe tenha acesso fácil à criança. Muitas pessoas me perguntam sobre a posição lateral, né, que muitos bebês, mães especialmente que têm um bebê que sofre de refluxo, né, infelizmente a posição lateral também não é segura, mesmo quando a gente usa os protetores laterais, porque quando uma criança está alterada, cólica, está chorando muito, ela se mexe e acaba ou se esquivando para baixo e aquele travesseirinho pode ficar no lugar errado. Então o que eu recomendo para pessoas que têm essa questão do refluxo é elevar o berço, mas continuar mantendo a criança dormindo de barriga para cima. A porcentagem de crianças que sofrem de uma asfixia causada pelo refluxo é muito pequena, tá? E os números de morte súbita são muito maiores, porque a morte súbita não é asfixia durante o sono. Mesmo porque se a criança engasgar, ela vai tossir, ela vai te demonstrar que tem alguma coisa errada. Já a criança que morre de morte súbita não chora, não existe nenhum sintoma, é simplesmente uma criança que no dia seguinte, talvez, não sei, que não acorda, vamos dizer, né? E pessoas que observaram a morte dos seus filhos, tá, disseram o quê? Que mesmo vendo a criança simplesmente desligar, tentando reanimar a criança, não tinha como. Então, mesmo após prestando primeiros socorros, você não consegue reanimar a criança. Já na asfixia, é uma coisa que é facilmente, que você, fazendo primeiros socorros, né, de asfixia, você consegue reanimar a criança.
quando você vai acomodar a criança no berço, o ideal é que você enrole a criança da maneira adequada, tá? Enrolar a criança da maneira correta, onde se ela se mexer, o paninho não vai no rosto. Então tem que ter um preparo para saber enrolar a criança. Se você vai colocar um cobertor por cima, sempre colocar ele para os lados para que prenda bem ao redor do colchão, vamos dizer. Outra coisa também que pode fazer com que a criança sofra dessa síndrome é o superaquecimento. Nós moramos num país tropical, é muito importante ter isso em mente. Uma criança, quando superaquecida, desidrata e morre. Ela não dá nenhum sinal de desconforto, porque o calor, ele apaga a criança, na verdade. É que nem quando a gente entra dentro de um carro quente. Ele faz a gente ficar bem mole, sem reação. E essa é a questão com o superaquecimento com os bebês. Então, sempre ter em mente que a criança tem que estar com uma peça a mais de roupa do que você. Então, se eu estou de calça jeans e uma blusa de manga curta, talvez a criança vai estar com um barezinho de manga comprida, uma calça comprida e meia. Uma peça a mais. Eu manga curta, o bebê manga comprida. Agora, se eu estou bem empacotadinho, aí sim, a gente coloca um gorrinho, luvinhas, meinha, talvez 2 bares, um mais fininho e um mais grossinho. Mas sempre ter em mente a temperatura do bebê. Olha, agora vamos falar de como nós podemos prevenir, né, a SMSI. Na realidade, a primeira coisa é sempre colocar o bebê para dormir de barriga para cima, tá? A segunda coisa é escolher muito bem a roupa de cama, garantir de que ela encaixa corretamente, o colchão tem o tamanho correto, que ele não deixa um espaço grande entre o colchão e o berço, manter o berço livre de qualquer tipo de itens e mesmo os protetores laterais, evitar com que as pessoas fumem perto da criança, é muito importante, se cuidar durante a gravidez, levar a criança regularmente ao pediatra, evitar também com que a criança fique superaquecida dentro do berço, né, tendo consciência da temperatura ambiente e finalmente evitar com que a criança entre em contato com muitas infecções, ou seja, até os 3 meses mais ou menos, pedir para as pessoas lavarem as mãos quando chegarem em casa, evitar shoppings e lugares muito cheios de pessoas, né, aviões. E depois dos 3 meses começar a ficar mais calmo sobre isso, né. A idade com o maior índice, né, de casos de morte súbita infantil é entre 2 meses e 4 meses de vida do bebê. Depois dessa idade você continua com um risco, né, mas realmente é bem essa idade que existe um grande problema. Depois dessa idade, se o seu filhinho começar a dormir de barriga para baixo, naturalmente, é claro que a gente vai deixar, né? Também não precisa ficar a noite toda virando eles de barriga para cima. Mas tenha em mente o ambiente, né? Retire tudo de dentro para que, se ele fique naquela posição, ele consiga sair, né? Ficar bem. A conclusão de todas essas informações sobre a morte súbita é que não existe nenhum aviso de antemão e também não existe uma causa específica, né? Então, a melhor chance que você tem de prevenir a morte súbita é realmente seguindo os passos, né? E que você pode evitar em 70% essa síndrome.